5h01 e a gente começa esta edição com esses destaques. Manhã de protesto, taxistas pedem regulamentação de transporte individual na cidade. Na Câmara, vereador questiona a distribuição de medicamentos para o tratamento contra o câncer. Começa neste sábado o saque das contas inativas do FGTS para quem nasceu entre os meses de setembro a novembro. No esporte, tem a competição de judô na Lagoa do Taquaral. No Saúde e Bem-Estar, o Unicamp desenvolve tecnologia para tentar minimizar os efeitos da quimioterapia. Cidade, Saúde e Legislativo. Estes são os destaques do jornal Câmara Notícia, que está no ar. Olá, boa tarde. A categoria dos taxistas realizou um protesto hoje pela manhã em vários pontos da cidade. A maior concentração foi na frente da prefeitura. Os taxistas pedem ao executivo que regulamente o transporte individual de aplicativos. Taxistas de Campinas participaram na manhã desta sexta-feira de um protesto para cobrar do Executivo a imposição de regras aos motoristas dos serviços de transporte individual por aplicativos, entre eles o Uber e o Cabify. O ato teve início com a concentração de veículos em pelo menos 4 regiões da cidade. Jardim Santa Genebra, Jardim do Trevo, Jardim Proença e também saindo da rodoviária. Uma frota de aproximadamente 500 veículos, de acordo com o sindicato da categoria, se posicionou aqui na Avenida Anchieta, em frente à Prefeitura e nas ruas dos arredores, na esperança de serem atendidos pelo prefeito Jonas Donizete e assim poder apresentar suas reivindicações. A mais importante para a gente é que fosse regulamentado o aplicativo. As outras demandas era para que fiscalizasse. Tenho certeza que com a legalização tudo melhora. Tem um controle melhor da polícia, tem um controle melhor do Estado. Um grupo representando os taxistas acompanhou o presidente do sindicato da categoria até o 4º andar da prefeitura, onde foi recebido pelo secretário do Transporte, Carlos Barreiro. Nós estamos descendo lá do 4º andar com uma vitória muito boa. O presidente e secretário municipal de transporte nos garantiu que vai retomar a regulamentação dos aplicativos. E o que é mais importante, vai apertar a fiscalização, tanto na rodoviária, quanto no aeroporto, quanto nos shoppings da nossa cidade. Em fevereiro, a Prefeitura anunciou um pacote de medidas para flexibilizar as atividades da categoria e também se comprometeu a regulamentar os serviços de transporte individual. Durante sua participação em um outro evento, o prefeito de Campinas falou sobre o protesto dos taxistas. Se a gente aprovar uma coisa aqui em dissonância com o que for aprovado no Brasil, cai tudo. Então existe uma insegurança jurídica quanto a isso. Eu estarei em Brasília conversando lá, principalmente com essa área jurídica, para ver a possibilidade. Eu tenho uma compreensão pelas dificuldades dos taxistas. Agora não é mais nenhum aplicativo, nós temos 4 aplicativos operando na cidade. Acho que nós precisamos ter essa regulamentação. E o governo federal antecipou o saque das contas inativas do FGTS para quem nasceu entre os meses de setembro até novembro. Os beneficiários podem já ir amanhã até as agências da Caixa Econômica. Nesta fase vão ser liberados quase 11 bilhões de reais. As agências da Caixa vão abrir amanhã entre 9 da manhã e 3 da tarde. Na próxima semana, até quarta-feira, as agências vão funcionar 2 horas mais cedo para atender esses trabalhadores. Podem retirar o FGTS inativo o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Quem perder o prazo tem até 31 de julho para sacar. Sábado e domingo deve ser de tempo firme aqui na cidade, mas as temperaturas vão cair um pouco mais. Vamos dar uma olhada? A mínima no sábado é de 8 graus e a máxima de 20 graus. Já no domingão, a mínima vai ser de 6 graus e a máxima de 21 graus, segundo o CEPAGRE da Unicamp.
Neste domingo, a cidade vai sediar o 2º torneio da Associação Campineira de Judô. E agora, para a gente aquecer, vamos conhecer um pouco mais sobre essa modalidade. O judô é o esporte individual que mais deu medalhas olímpicas para o Brasil. 22 no total. Agora, por que será que o brasileiro se dá tão bem neste esporte? Quando os japoneses vieram aqui para o Brasil, eles difundiram muito bem o judô, né? Até com o próprio Conde Koma, quando veio para o Brasil e apresentou o judô para a família Gracie, já ficou enraizado aqui na cultura do brasileiro. Enraizado no país. Tanto que no bairro Parque Industrial, o Clube Stanley vai completar 30 anos de ensinamentos. Além da parte técnica, é legal ressaltar a disciplina, o respeito e o foco, né? Além da hierarquia também que se ensina no judô. O Sensei Stanley foi o fundador da 15ª Delegacia aqui na região de Campinas, né? E ele foi um sensei muito importante aqui para a região, formando vários atletas e tendo um nome forte aqui na região. O Sensei Stanley, ele foi 7º grau pela Federação Paulista de Judô e 9º grau pela Liga de Judô, desculpa, né? E são faixas de nível muito alto, né? A faixa 9º grau é toda vermelha e a faixa de 7º grau é vermelha e branca. Então ele foi um kodansha, né? Um judoca de muita experiência. Stanley Vigílio escreveu 8 livros sobre a modalidade. Técnica que neste domingo, no 2º torneio da Associação Campineira de Judô, no Ginásio dos Esportes da Lagoa do Taquaral, os alunos do clube vão colocar em prática. 27 atletas vão representar. A gente espera sempre que cada atleta faça o seu melhor, né? Treinando, eles conseguem evoluir e não importa se eles ficam em 1º, 2º ou 3º lugar. O que importa é eles fazerem o melhor e se superar em cada competição. A gente fica muito feliz, né? Uma cidade como Campinas tem que haver uma eliminatória, um campeonato importante, pelo tamanho da cidade e pela qualidade dos atletas. Boa sorte para os nossos atletas. Na segunda-feira a gente atualiza o resultado dessa competição para vocês. E veja a seguir a nossa entrevista semanal sobre educação financeira. E no Saúde e Bem-Estar, pesquisadores da Unicamp tentam desenvolver tecnologia para diminuir os efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. A gente volta em instantes. Gostaria de saber qual o peso e a idade para se doar sangue. Vitor, o peso mínimo é 50 quilos descontando o vestuário. A idade, ela gira em torno no limite, de 16 a 69 anos, com algumas ressalvas. 16 e 17 anos, por serem menores de idade, precisam estar ou acompanhados do responsável legal ou precisam trazer uma autorização do responsável legal com firma reconhecida em cartório. Isso é para toda vez que o jovem se candidatar à doação. Idosos precisam ter começado a doar antes dos 60 anos, porque aí o organismo já vai entender o que é a doação de sangue para que ele continue doando até os 69. A chegada dos dias mais frios afasta os doadores e diminui as doações de sangue. Precisamos enfrentar o frio sem perder o calor da solidariedade. Doe sangue também no inverno e aqueça os estoques de nossos bancos de sangue. Temperaturas baixas, solidariedade em alta. Doe sangue. Hemocentro Campinas Unicamp. Informe-se 0800 722 8432. Voltamos com o jornal Câmara Notícia e um requerimento aprovado pelos vereadores questiona a distribuição de remédios de tratamento contra o câncer na rede pública de saúde. O requerimento pede informações sobre a disponibilidade nos centros de saúde dos medicamentos Cetuximab e Erbitux. Eu não sei o porquê, mas eles estão deixando de comprar esse medicamento para que seja utilizado para esses pacientes. É um medicamento de custo muito elevado. As pessoas que fazem o uso desse medicamento não têm a mínima condições de comprá-lo. O vereador acredita que o requerimento pode surtir efeito como os outros requerimentos que já foram atendidos. O próprio vereador Zé Carlos, ele falou que ele fez uma moção agora, de pouco, recente ao Correio,
E às vezes as pessoas acham que não, mas tem, o pessoal recebe, vê lá que é da Câmara Municipal de Campinas, tem um outro olhar, tem vamos dizer assim, um olhar diferenciado para a nossa cidade de Campinas, que é uma grande metrópole, uma cidade que mais de 1.200.000 pessoas, não é brincadeira não. Então quando sai da Câmara Municipal, a força é muito grande. E olha, a gente entrou em contato com a Prefeitura e o Executivo informou que os medicamentos não são padronizados pela Rede Municipal de Saúde e também não fazem parte da lista do SUS que define medicamentos para atenção básica. E ainda sobre saúde no quadro semanal, pesquisadores da Unicamp desenvolvem uma tecnologia para tentar diminuir os efeitos colaterais do tratamento contra o câncer. E nós estamos aqui no Instituto de Química da Unicamp para conversar com o professor Oswaldo Luiz Alves e também com o doutorando Leandro Fonseca. Eles fazem parte de uma equipe de pesquisadores aqui de Campinas que está desenvolvendo uma tecnologia que promete, entre outras coisas, acabar com os efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos. Vamos conhecer a novidade? A gente desenvolveu então essas nanopartículas que são esféricas, né? E elas são solúveis no sangue e ela tem poros que são chamados de poros hidrofóbicos. O que é isso? Elas conseguem reter fármacos de quimioterapia que também são hidrofóbicos e insolúveis em água. Hidrofóbico e insolúvel em água. O que acontece? Na quimioterapia, na maior parte dos casos, os fármacos que eles usam, eles são insolúveis no sangue. Então você tem que aumentar a quantidade do fármaco para tentar garantir com que ele chegue na célula. Nós poderemos ter uma situação onde esse ônibus, vamos dizer assim, onde esse veículo que nós construímos, pode ir diretamente entrar em contato, certo, com as células cancerígenas. Se isso a gente conseguir resolver esse problema de seletividade, que é um problema importante do ponto de vista científico, nós certamente teremos a possibilidade de elevar uma quantidade menor de quimioterápicos, o que evita os problemas colaterais desse tipo de tratamento e, sobretudo, certo, ter uma interação efetiva dessas nanopartículas, certo, com as células cancerígenas ou células que têm algum outro problema. Então, a nanopartícula ela serve como um facilitador de transporte, tanto que o professor Oswaldo até menciona que pode servir como um caminhão que pega o fármaco, transporta ele do local onde você injeta a dose e até a célula cancerígena do paciente. Então, como a nanopartícula é solúvel no sangue e consegue carregar o fármaco que é insolúvel, é como se o fármaco ficasse solúvel, porque ele está dentro desse caminhão e ele vai transportar efetivamente esse fármaco até dentro da célula cancerígena, que é o que a gente quer. E em quanto tempo essa tecnologia vai estar pronta para uso nos humanos? Contando que é necessário, como o professor disse, de que a indústria farmacêutica se interesse e patrocine as outras fases da pesquisa. Se tudo corresse absolutamente bem, tudo perfeitamente, certo? Não menos do que 7 anos. Esse é mais ou menos o tempo que você tem. Se tudo correr bem. Mas a gente tem que entender que nós temos uma coisa chamada custo Brasil. E muitas vezes é muito difícil, certo, a gente ultrapassar esse custo Brasil. Às vezes nós precisamos de reagentes que são muito importantes, que não são fabricados no Brasil para realizar esses testes, e a gente depende, certo, de cotas de importação, depende, certo, de liberação aduaneira, depende de uma porção de coisas que são tempos que acabam impactando, certo, o tempo total, mas que não tem nada de científico, nada tecnológico, é simplesmente vencer as barreiras burocráticas. E é claro que a gente fica na torcida para que essa nova tecnologia esteja logo em condições de ser usada. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau! Obrigada, Ana Brasil, pelas informações. Agora chegou a hora de tirar as dúvidas sobre educação financeira na nossa entrevista semanal. Hoje, quem responde às nossas perguntas é o Danilo Figueiredo, contador. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Câmara Notícia, Danilo. Boa tarde a todos, boa tarde, Gabi. Agradeço mais uma vez o convite.
Tá certo. Vamos lá então com as nossas perguntas de hoje. Ciladas com promoções. O que o consumidor precisa se atentar na hora que ele vai comprar um produto que está na oferta? Lembrando que agora, segunda-feira, é Dia dos Namorados, né? Então tá muita gente atrás de um presentinho e tem muita promoção por aí. Então, Gabi, é uma pergunta interessante porque o Brasil ele é um dos países que mais cobra impostos no mundo na atualidade. Então, o que acontece? Quando o produto está muito abaixo do valor do mercado, o consumidor ele tem que tomar cuidado. Então, a dica nossa que fica aqui, porque o valor muito abaixo significa que ou a empresa não está lucrando ou está lucrando muito pouco. E nenhuma empresa trabalha no prejuízo. Então, a nossa dica é que o consumidor faça pesquise, compare preços, para ele não ser enganado com essas promoções. Tá certo. Agora a gente sabe que para o Dia dos Namorados também muita gente opta por comprar pela internet, né? A gente não tem muito tempo aí para ficar pesquisando de loja por loja, mas na internet é mais fácil. Agora, o que pode sair caro nesse caso das compras virtuais? Os fretes compensam? O que a gente precisa ficar de olho? Então, Gabi, os fretes, eles são os grandes vilões aí das compras na internet. Eles representam, segundo as lojas virtuais, mais de 58% do valor do produto. Porque como que se calcula o frete? Ele é calculado com base numa série de impostos, ICMS, taxas de despacho, taxa de pedágio. Então, com certeza, os fretes é o que mais encarece o produto. Então, a nossa dica é tomar cuidado, pesquisar os sites que oferecem o mesmo produto com valores menores, que com isso o consumidor não vai estar lesado aí nessa questão das compras virtuais, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. 4.753 empresas foram criadas no primeiro trimestre deste ano em Campinas, segundo a SIC, né? Um dos motivos a gente sabe que é a crise. Muita gente sem emprego tenta resolver empreender para ver se consegue sair do aperto, né? No caso de um negócio familiar ou um pequeno negócio, qual o primeiro passo? O nosso conselho, Gabi, nessa questão é que a pessoa que pretende empreender, abrir seu próprio negócio, ela tem que se atentar a 3 atributos, que é disciplina, dedicação e competência. Porque ele vai ser o seu próprio patrão, então ele vai depender mais de si próprio. Então, essa que é a grande dica, né? A segunda questão é o planejamento, ou seja, ele tem que fazer pesquisas de mercado acerca do negócio que ele pretende empreender, né? Fazer comparações, verificar como que está a situação do mercado. E a terceira dica é ele procurar uma orientação profissional, ele procurar um bom contador, que o contador vai passar todos os custos, desde a abertura da empresa até o pagamento de impostos. Então, com isso, facilitará, né, o primeiro passo aí para abrir seu próprio negócio. Como a gente disse, muita gente procura criar um negócio para fugir aí da crise, mas para começar um novo empreendimento, muitas vezes é preciso fazer um empréstimo no banco. Nessas horas, o que é preciso prestar atenção? O empréstimo bancário é um dos itens mais delicados nessa questão, né? Porque o dinheiro ele é fundamental para você iniciar qualquer negócio. Não adianta você ter uma boa ideia e você não ter um capital mínimo para investir. Então, o empréstimo bancário é um dos itens assim, de mais fácil acesso para quem pretende investir. Só que ele tem que tomar um grande cuidado na questão dos bancos. Então, ele tem que buscar um banco que oferece uma carteira, um conjunto de situações financeiras adequadas para ele obter o empréstimo. Então, ele tem que tomar cuidado, se pesquisar vários bancos que oferecem taxa de juros menores, porque a taxa de juros é muito complicada. E tem uma série de bancos que oferecem condições que facilitará você obter o empréstimo. Você tem que ter um fiador em certos casos, você tem que colocar o imóvel como garantia, mas é só você pesquisar os bancos que oferecem menor taxa de juros. Com certeza você vai encontrar aí um banco que se adequa à sua situação. E no geral, Danilo, quanto custa vender um produto? Porque muita gente esquece de calcular algumas coisas como o marketing, a mão de obra. Como calcular o lucro? Exato. Para você vender um produto, primeiro você tem que pensar na seguinte questão. O esforço que você obteve para você fabricar aquele produto. Isso em contabilidade ou em economia nós chamamos de custo, que é tudo que você gastou para você fazer aquele produto, para deixar ele apto para vender. Então, o custo é o ponto-chave do seu produto. Então, você vai ter que saber o quanto você gastou,
com matéria-prima, mão de obra, marketing, impostos, para você chegar no custo do seu produto. E com isso você vai e realiza a venda. Só que a gente pode citar um exemplo bem claro aqui. Por exemplo, uma determinada pessoa ela tem um custo de 5 mil no produto. Ela vai e vende por 7 mil esse produto. Ela vai pensar, tive 2 mil de lucro. Com certeza ela teve 2 mil de lucro, porque ela vendeu por 7, ela teve os seus 5 mil de retorno, que foi o que ela investiu, e ainda sobrou 2. Então, nessa situação ela está tranquila. A única dica que fica aqui é que, de repente, esse valor que ela investiu no produto, ela pode fazer uma pesquisa de mercado, consultar um profissional, que em alguns casos compensa mais ela investir em outras cédulas de aplicações financeiras que pode render um pouco mais do que ela gastar no seu produto. Então a única dica é essa: antes de você investir, ver se a situação financeira dos bancos oferece um juros maior, e aí muitas vezes não é nem viável você ter esse esforço para você vender. Você pode deixar o seu dinheiro parado, ele vai render muito mais. Mas é uma dica que fica aí que com certeza vai poder ajudar muita gente. Agora, um termo que deixa muito o pequeno empreendedor com dúvidas: como deve funcionar o fluxo de caixa em uma empresa pequena, já que muita gente quebra logo nos primeiros 6 meses ou no primeiro ano por falta de saber lidar com esse fluxo de caixa. Exato, o fluxo de caixa ele é considerado o pulmão da empresa. Ou seja, se o pulmão não está respirando bem, com certeza os negócios eles não vão estar indo bem. Então, o fluxo de caixa, como que você compõe um fluxo de caixa? É bem simples, você pode controlar até numa folha de caderno, numa planilha de Excel, ou em qualquer outro lugar que fica fácil. Você tem que somar para você ter um fluxo de caixa ideal, que ele vai planejar o seu negócio para o futuro. Então, o que nós orientamos? O consumidor, o empreendedor, ele tem que somar todas as suas entradas, ou seja, tudo que ele obteve de lucro, de recursos financeiros, e ele vai ter que colocar todas as suas saídas, as suas despesas, e fazer um confronto. É uma conta de mais e menos ali, né? Isso a gente aconselha fazer diariamente. Então, dia por dia ele vai acompanhando o saldo final que fica ali. Aquele saldo é a sua projeção. Então, com aquele saldo ele vai saber projetar melhor o seu negócio e vai saber direcionar a sua empresa no futuro para que ela não venha a ser pego de surpresa e venha a quebrar o seu negócio. Então a ideia é essa, é você ser controlado, montar e acompanhar diariamente a situação da empresa, que com certeza ele terá uma boa saída aí para direcionar e gerir seus negócios. Tá aí, gente, hoje uma pequena aula para você que quer comprar um presente aí no Dia dos Namorados e também para você que quer começar a empreender. Danilo, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Câmara Notícia, viu? Eu que agradeço, Gabi. Muito obrigado. Lembrando que se você tem dúvidas sobre educação financeira ou tem um outro tema que você gostaria de ver aqui, é só mandar um e-mail para a gente no Redação TV, redação sem cedilha e sem o tio, @campinas.sp.leg.br, ou para você que nos assiste pelo facebook.com/Câmara Campinas, é só deixar seu comentário aí no vídeo. Para a gente encerrar, gente, amanhã tem Universo Épico e a nossa equipe foi para São Paulo para conferir uma estreia. Dá uma olhada. Olá, você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia, eu te conto agora o que vai ter nesse sábado no Universo Épico. Eu bati um papo com a quadrinista e ilustradora Gabi, que contou pra gente sobre os desenhos que ela faz com giz de cera e aquarela. E eu e minha irmã sempre temos uma coisa de quando você quer não sei o que e não acontece. Quando você vai pra faculdade começa a chover. E aí eu falei, tem tanto quando na nossa vida que acho que dá pra fazer umas historinhas sobre isso. E ainda tem também uma entrevista com o diretor do filme argentino Neve Negra. Os bastidores do filme Okja, games, séries e muito mais. Nosso encontro é sábado às 14h. Até lá! É isso aí, minha gente. Sexta-feira chegou, um ótimo fim de semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Tchau!